Boa noite, gente linda! Cadê vocês? E aí? Cadê o povo de Deus? Esse povo tá aí prontinho para passar uma noite aqui conosco. Vai ser uma noite muito bacana. Sexta-feira é o nosso dia o dia do nosso encontro, né? Essa pandemia tem feito com que a gente se aproxime, né, virtualmente. E eu quero agradecer a cada um de vocês que tem sempre acompanhado também. E vocês sabem que a minha paixão, tenho várias, mas uma delas também é caneca. Então hoje eu peguei uma especial para nossa entrevista, que é de Istambul. Essa é uma daquelas que fica no Santo dos Santos, sabe? Lembra que eu falei pra vocês que tem as normais, tem as que ninguém toca, as que nunca ninguém vai tocar e tem a do Santo dos Santos. Essa daqui é uma delas, porque essa nossa amiga que vai conversar conosco é muito especial e ela já tá por aí também. E eu sei que nós vamos ter um tempo muito agradável, né? E eu gostaria que você compartilhasse já essa live, já convidasse os amigos. Como a semana passada foi muito boa, essa semana também vai ser especial. Então eu quero convidar aqui a... Vamos ver aqui, vamos... Opa, peraí que eu... Sabe, gente, pessoas de idade. Eu tô com o computador atrás, aí eu peguei e comecei a procurar no computador, mas tá no celular, né? Não, ninguém viu, né, gente? Mas como eu sou uma bocuda mesmo, né, falei, né? Pronto, falei. Falei que eu tava fazendo errado aqui. E ainda quase reclamando que não vai funcionar o negócio, né? Bem assim ainda, né? É, podem rir, podem rir. Agora quero ver como que eu vou convidar aqui. Isso, agora vocês vão ver essa menina linda que vai aparecer aí pra vocês. Muito preciosa. Vocês preparem o coração. Chegou aí, Berna? Isso aí, a Cássia, a Bena, a Silvia. Olha que lindeza, gente! Tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo bem. Bom, pelo menos seu cabelo tá ficando tudo vermelho nessa live aqui agora, né? É, Só que acho que você tá com cabeleireiro, eu ainda não. verdade, duas ruivas. Ai, Ela, essa então é a Regina Ina. Quero que vocês conheçam. Ela é uma jovem que eu a conheci, na verdade, numa conversa, e quando eu vi as fotos dela, eu quero que vocês sigam ela no Instagram, as fotos maravilhosas, e aquilo me impactou demais, assim, o senhor começou a falar muito comigo através daquelas fotos, e aí o senhor me liberou uma palavra, a gente começou a conversar, teve uma amizade, né, Regina, e foi muito legal. E assim a gente sabe que Deus tem feito de uma maneira sobrenatural algumas coisas, né? E uma das coisas que eu vi nessa menina, eu vi algo muito especial na sua vida, assim, no sentido de, eu vi que Deus colocou algo sobre você de trazer uma mensagem diferente para um público diferente. Então esse foi o meu convite. E também para desmistificar, né? Porque ela toca divinamente e só que quando a gente pensa, já, gente, aquela banda de rock, pensa nessas pessoas que tocam, ela aparece ruiva com uma boininha, vocês devem ter olhado e falado assim, essa guria passou o dia inteiro assistindo Sessão da Tarde, né, mulheres? Não, mas ela não fez isso, tá? Eu falo sempre, Regina, que à noite foi feito para orar, de manhã foi feito para dormir e à tarde para trabalhar, né? Não sei quem mudou essa ordem um dia. Mas ela é médica e ela, mesmo no ofício dela, quando a gente tentou marcar essa live, ela falou, pode ser de madrugada? Eu falei, minha querida, de madrugada não dá, porque as pessoas normais estão dormindo, nós duas podemos estar acordadas. Mas o povo está dormindo, querida. E aí, porque ela é médica, e ela, antes de ir para o seu trabalho, queridos, ela ainda faz uma live trazendo uma meditação às 6 da manhã, né? 5 horas. 5 horas da 5 manhã. horas da manhã. Então, eu quero que você conte um pouquinho para nós de você. Primeira coisa que eu quero perguntar para você é: ser médica, roqueira, pode tudo isso para servir o Senhor ainda? Pode, com Pode. certeza. Deus nos dá várias ferramentas para estar glorificando a Ele e Ele tem me dado uma dessas. É verdade.
Regina, eu gostaria que você falasse, quando a gente conversou um pouquinho, né? É uma menina que, uma mulher, né? Não é uma menina, uma mulher com carinha de menina, mas é uma menina super esforçada, gente. Assim, ela me contava que ela fez duas, eu não sei se ela terminou as duas faculdades, mas fazia duas faculdades, prega, toca. Então eu quero que você fale um pouquinho para mim como está sendo o seu sentimento, como está sendo o seu envolvimento hoje com toda essa pandemia. Você está em dois núcleos também, né? Você, além de você ver as coisas que acontecem no hospital, você também tem o outro lado de que você vê os jovens, você está envolvida com música, você está envolvida com toda essa parte artística também, que hoje está no mundo gospel também, né? Como é que para você tem sido esse tempo? Tem sido um tempo de agradecer a Deus, independente da situação, porque eu creio, né, que tudo tem um propósito. E quando nós estamos em comunhão com Ele e perguntamos para Ele, Senhor, como o Senhor quer nos usar diante dessa pandemia, diante dessas lutas que nós estamos passando, Ele nos mostra qual é o propósito de tudo isso. E sempre tem um propósito. Então, eu creio que, assim, mesmo em meio a essa pandemia, dificuldade que a gente vê, não, principalmente no hospital, né? Deus está fazendo coisas incríveis nesse momento que nós estamos passando. Às vezes, aos olhos humanos, né? A gente, nossa, a gente quer fugir, não quer enfrentar, mas precisamos pedir para Deus para que Ele venha nos preparar, para que a gente venha sair de todas essas lutas mais forte do que entramos, porque nós temos um Deus tão incrível. E assim, É tudo tem um verdade. propósito. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ele quer nos usar durante essa pandemia. Ele tem grandes Uhum. coisas para fazer através das nossas vidas. Então, durante essa pandemia, essas coisas que a gente tem enfrentado, eu tenho buscado me aprofundar mais em Deus, porque sou muito falha, tenho muitos erros, e Deus, assim, Ele tem me moldado, né? Quando a gente busca Ele faz coisas imensas em nossas vidas, Ele tem me aperfeiçoado para a gente estar caminhando cada vez mais firme com Ele, entendendo qual é o propósito disso tudo. Ah, verdade. E me diga assim, nessa sua caminhada, né? Conta um pouquinho da sua história. O pessoal quer conhecer você e saber, você sempre nasceu no berço evangélico, você se converteu, como é que foi tudo isso? Rapidamente, assim, faz um resumão pra gente. Eu separei um versículo aqui, que está em João, capítulo 3, versículo 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A minha vida, ela foi transformada quando eu descobri o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. O que ele fez por nós. Tá tendo um barulhinho. Eu não sei se eu posso. É meu passarinho. Que Esse fofo. barulho é a minha calopsita que canta a família Adams, entendeu? Então, Oh, aqui assim, ó, escutem. Ó, ela tá querendo é participar assim, da live. os bichinhos, daqui a pouco vem os cachorros ficam aqui na live, sabe? Tá normal, tá? Tá. Eu vou pedir pra Juliana tentar fazer com que ele pare, sabe? Mas tá difícil, ela olhou pra mim e disse, Tudo bem. Então, quando eu descobri, né, o que Jesus Cristo fez na cruz por nós, por amor, e quando eu busquei a Ele com todo o meu coração e decidi entregar minha vida para Ele, viver segundo o propósito dele, tudo mudou na minha vida. A minha vida foi transformada e isso aconteceu no final de 2011. No caso, meus pais são católicos, eu nasci no ambiente uhum. católico, só que eu sempre questionava se Deus realmente existia. Eu olhava para o para Deus, eu estava passando por momentos muito difíceis na minha vida, relacionado a transtorno alimentar, tristeza, medos, era uma prisão. E quando eu conheci a Deus, descobri que o amor existe sim, que Jesus Cristo morreu na cruz por amor a nós, mesmo sem a gente merecer, a minha vida foi transformada,
tem sido uma mudança constante a cada dia. E assim, ele cura a gente, né? E ele tem me curado tanto espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Em 1 Pedro 2,24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. E Uhum. isso é para todo mundo, né? E ele fez isso na minha vida, graças a Deus, ele curou a minha vida. E foi assim que tudo começou. Eu vejo um chamado muito evangelístico em você, assim, né? Qual é o seu. Quando você vai para a evangelização, quando você está nas ruas, qual é o seu público, as pessoas com quem você mais queima o seu coração, com quem mais você se sente assim, que o Senhor te move para aquele público? Tem uma. Então, né? É, eu, antes de conhecer a Deus, eu nunca fui de escutar música, assim. Eu escutava aquilo que estava tocando. Eu morava no interior, então tinha muito sertanejo. Eu escutava qualquer coisa que estava tocando. E quando eu conheci verdadeiramente a Deus, ele me mostrou através de um sonho que ele ia me usar como o pessoal do rock. E assim, e na época, né, eu perguntei para Deus, nossa, mas por que o pessoal do rock? Porque o rock é meio associado a droga, sexo e coisa e tal, e meus pais não iam curtir muito a ideia. Aí eu perguntei para Deus, não poderia ser um pop, alguma coisa assim? E a cada dia ele foi confirmando que era o rock. E assim, eu estava decidida a viver minha vida para Deus e eu falei, amém, Senhor. Se o Senhor quer esse público, amém. Vai ser o que o Senhor quiser. Uhum. E o Senhor trata a minha mãe, o Senhor vai fazer da forma que o Senhor quiser, que seja feita a tua vontade, eu vou te seguir. E foi essa decisão que eu tive. Aí nisso eu comecei com rock cristão, né? Comecei com um projeto missionário, que é em parques, em praças. E assim, eu achei, né, que meu público seria a galera do rock. Só que não, não é o pessoal do rock, é todo mundo mesmo. São todas as pessoas. Uhum. E Deus me usa independente do estilo da pessoa, independente de qualquer coisa. E a gente vê muito isso nos encontros. Porque como são os encontros do rock cristão, né, que a gente faz? É assim, a gente cria um evento no Facebook, em um lugar, e as pessoas vão confirmando. Só que são pessoas que a gente não conhece. Mas pessoas daquele local, às vezes vem pessoas de fora, e a gente não sabe de qual igreja que elas são, mas aí a gente marca uma data, um local, normalmente praças, parques, e a gente se encontra. E lá a gente, Hum. e lá a gente conhece as pessoas. E assim, é uma sensação muito incrível, porque, tipo assim, são todos irmãos, sabe? Daí, assim, Uhum. a gente se sente em família, a gente fala, nossa, você é meu irmão, caramba, e você tá aqui. E é muito legal. Mas a maneira que Deus age é sobrenatural, porque a gente fala assim, encontro do rock com Cristo, encontro do rock com cristão. Só que quando a gente chega lá, é cada coisa tremenda que Deus faz. Teve uma vez que a gente Hum. chegou lá no parque, aí a gente tinha marcado assim, em frente ao laguinho, ou vai ser o encontro. Aí tinha um grupo lá de pessoas que estavam usando drogas, narguilé, coisas desse tipo. E o encontro nosso não tinha começado, a gente normalmente marca as 2 horas. E a gente sentiu de chamar aquelas pessoas para ir para o encontro, para estar chamando elas, para estar falando de Deus. E a gente foi lá. E quando o pessoal do nosso encontro começou a chegar e viu que a gente estava lá, eles chegaram para a gente e perguntavam: é aqui que vai ser o encontro? Porque via a gente, cheio de gente usando droga, cheio de gente assim, fazendo coisas assim que não agradam a Deus. E a gente, Hum. o encontro vai começar, vai ser aqui mesmo. E Deus usava assim a, a gente, nossas vidas, para alcançar pessoas que nem tinha nada a ver com rock, assim, pessoas que estavam lá que ele amava Uhum. muito e que a gente era alcançados. Teve uma vez que a gente marcou um encontro e não foi ninguém, mas quando a gente chegou no lugar, tinha um monte de pessoas amadas por Deus que moravam na rua. E o nosso encontro foi com elas. E lá Deus usou Hum. tremendamente. E foi tão magnífico porque a gente tinha pessoas que, assim, já tiveram uma experiência com Deus, mas estavam afastadas, estavam morando na rua, pessoas incríveis.
e que Deus deu a oportunidade da gente estar levando o louvor, a gente começou a tocar, e eu lembro que quando eu olhei para aquela situação, eu vi assim, tudo brilhando, sabe? Eu vi uns pontinhos brilhantes e era algo muito lindo, porque o que eu senti é que o céu tinha descido. Tipo, Jesus estava presente, ele está presente aqui agora, e foi algo tremendo que Deus estava fazendo através das nossas vidas. Então, por mais que às vezes eu falo, nossa, o rock é uma ótima ferramenta para eu estar falando de Deus, é todas as pessoas. E ele usa, sim, é para alcançar todo mundo. E assim, pessoas que gostam de sertanejo, pessoas que não gostam de nenhum estilo, nenhuma música, ele tem usado as nossas vidas para honra e para glória dele. É muito incrível. Que legal, que legal. Realmente, eu vejo realmente isso, que quando eu comecei a divulgar a live, assim, eu vi muitas pessoas que não são jovens, são mais idade, né, mais maduros, vamos dizer assim, e essa simpatia e esse envolver, né? Então, na verdade, essas lives que eu tenho feito realmente é para mostrar esse que não existe um preconceito estabelecido muitas vezes, né? Que o rock é, como você disse, é só coisa errada, aquele grupo só faz assim, ou faz assado, mas não é verdade isso. Tem muita gente fazendo muita coisa bacana, né? E o que é legal, que eu tenho certeza que todos que estão ouvindo pensou assim, nossa, ela já vai chegar no grito, vai chegar. E assim, quando a gente vê você tocando, vê você, ou como o Batista também, e aí começa a conversar, fala, mas não encaixa aquela figura, né, com o que você é, como é que Deus tem te usado, né? Isso é bem bacana, né? Isso é uma coisa muito de Deus, assim, que eu vejo, né? Isso é especial mesmo. Mas você me disse que você é daqui de Campinas, né? Você é natural daqui de Campinas e hoje está em Brasília. Ou é Não, o contrário? eu nasci no interior Ah. de Goiás, em Lusiânia, e Hum. eu morei durante uns 13 anos em Lusiânia e depois eu fui para Brasília. E eu fui para Campinas por conta da faculdade de medicina. E eu Ah, fiquei 6 anos fazendo a faculdade de medicina, que são 6 anos, e quando terminou eu voltei para Brasília. tá. Eu pensei que era família daqui, que a gente não presta atenção nisso. Porque senão já ia estender o convite quando você estiver pela região nos visitar, né? A Bena ali falou que você devia tocar um pouquinho pra gente, viu? Aqui já o pessoal tá pedindo para você tocar um pouquinho. Não. Mas eu queria saber para você, assim, e para você hoje, você olhando essa realidade, né, do como as igrejas estão, essa pandemia, ninguém mais é de igreja nenhuma. Na verdade, agora nós somos todos da internet, né? Todos estamos na internet. E você, como é que você vê essa situação para você? Como é que você pensa que qual a necessidade hoje que você vê na sua geração, no envolvimento, pensando que nós vamos voltar a uma normalidade, né? Pensando que isso vai acontecer, qual é a maior necessidade que você vê na sua geração hoje? Assim, que você fala, olha, acho que isso a gente precisava. Eu creio que precisamos todos de Deus e buscar mais, Uhum, aproveitar esse momento que a gente está vivendo, né? Para mergulhar, assim, se aprofundar por completo, buscar Ele enquanto há tempo, com todo o nosso uhum. coração. Então, assim, seguir a Jesus mesmo e tá olhando só para Ele, eu creio que é isso. Que você Pegar você Ele. é uma evangelista. É nato que você é uma evangelista, né? É nato, assim, né? É explícito isso na sua vida. É explícito quando você fala, do jeito que você falar, mas eu vejo assim que por isso que eu gosto de conversar, no sentido de ver as pessoas, né? De essa diferença, como você me falou, né? Que tem pessoas que não gostam de ritmo nenhum. Mas todos temos assim, cada música parece que a gente separa de uma maneira diferente, não é? A É, gente tem uma caixinha que a gente começa a separar, né? Pela vestimenta, pela cultura, por tudo mais, né? E assim eu vejo que como tem coisas acontecendo, que Deus tem usado a música para quebrar muitas vezes estruturas religiosas que a gente vivia, né? A gente vê isso, a gente começa a notar isso, principalmente agora que a gente tem
que eu tenho andado mais na internet, que não andava tanto, né? Como tem sido explícito isso. Usado pessoas, usado momentos, usado situações, como você mesmo disse, ali na praça vocês fizeram um movimento, as pessoas irem, né? E qual a frequência que vocês têm antigamente, né? Quando nós éramos livres e a gente podia sair de casa, quando nós éramos normais, né? Vocês tinham sempre esse grupo, esse movimento, como é que funcionava? Ou era esporádico? Em 2013, eu comecei com um projeto do Rock Cristão. E em 2017 eu comecei com Rock com Cristo. E neles nós fazíamos normalmente de 2 em 2 meses. Eu comecei em Brasília, depois a gente foi para vários estados do Brasil para honra e para a glória de Deus. E a gente tentava manter uma frequência, mas era sempre o Espírito Santo que guiava. Então, assim, às vezes tinha um, antes tinha outro, a gente era difícil estipular uma data porque Deus sempre ia guiando e às vezes eu falava, nossa, hoje não, dessa vez, esse mês não vai ter evento. Só que aí do nada o pai tocava para ter evento, aí a gente, amém, aí a gente fazia. É bem assim. Eu fixei um comentário que a Berna é uma irmã que nossa, aqui da nossa igreja, né? Ela é da velha guarda, né, Berna? E ela mesmo, né, disse que ela não gostava, né, ó. Ela toca transformação, não é esse. Aqui ela disse, ó, não gosto de rock, mas me quebrantei hoje ouvindo ela tocar e cantar na banda. Porque eu coloquei aquela banda que você estava tocando, e eu coloquei junto com o convite para a igreja. Entendeu? Aí, por quê? Porque eu queria mostrar como estava tocando, como é que era, né? Porque quando a gente fala para os mais velhos, rock, é pauleira, é bater a cabeça, é isso que a gente pensa. Então, eu queria mostrar que não era assim, né? Então, e aí, por isso que elas estão comentando, e elas estão comentando que aquilo quebrou o coração, né? E, Berna, realmente, o desejo é esse, de que o Senhor mostre pessoas talentosas, meigas, voltada. É uma menina que eu tenho conversado com ela, é uma menina que ora, uma menina que está nas mãos do Senhor, e para a gente encontrar isso, né? Eu fico muito feliz mesmo, Berna, que nós vamos caminhar a passos largos e muitas coisas, né, Regina? Que bom, que bom. Agora eu queria te convidar, então, já que você tocar pelo jeito, seu violino não tá por aí, tá? Não, olha lá. Mas ela vai indo dia vir aqui em Montemor para tocar na nossa igreja, tá? Convidadíssima, né, pessoal? Tá convidadíssima para vir tocar aqui, viu? Regina, eu queria que você fizesse de conta, então, que você está na sua live às 5 da manhã, tá? E trouxesse uma palavra, assim, bem resumida para que você toque o coração dessas mulheres, dessa igreja que está hoje ouvindo, e também porque logo depois dessa live eu começo a ministração da questão da oração da igreja, né? Então eu quero convidar você para você trazer uma palavra de Deus para gente, o que Deus colocou no seu coração, como se você estivesse ministrando para aquelas pessoas assim que você está fazendo evangelismo na rua. Antes, só um pouquinho, essa música que você compartilhou da Agnus Dei, que eu toquei com a banda, foi a primeira participação, graças a Deus, que eu fiz com uma banda. E as outras músicas que eu toquei tem música de harpa, são músicas mais clássicas. Sim. E Deus direciona de diversas formas, assim, de estilos diferentes. Depois dessa live, eu vou colocar algumas nos grupos da igreja, da Rede Vermelha, das redes, para vocês conhecerem o trabalho dela, tá bom? Mas você está muito convidada, a pastora Tati aqui também, que trabalha aqui conosco também, ela está convidadíssima para vir estar aqui conosco, viu? A gente quer também fazer um movimento também com rock aqui, com o Batista, tem uns irmãos, o Gé, alguns estão querendo fazer, vamos mover algumas coisas para que quebre esses tabus com o rock, né? E também com os outros pagodes, com outros ritmos também, né? Sim, com certeza. Glória a Deus. Todos os estilos musicais louvando a Ele. É verdade. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida é testemunhar o que Deus tem feito. Então,
até nos encontros a gente faz isso, de estar testemunhando aquilo que ele fez em nossas vidas, né? E uma palavra, assim, que você falou que eu poderia estar compartilhando, primeiramente, vou falar sobre duas coisas. Primeiramente, a importância da gente estar lendo a palavra, orando, jejuando, ter Deus. Ele é nosso pai, ele é nosso amigo, nós somos filhos dele. Então, a importância da gente estar mantendo uma comunhão constante com ele. Assim como às vezes nós temos nossos amigos, conversamos com ele, gostamos de estar sempre juntinhos, com Deus é a mesma coisa, ele é nosso pai, ele quer nos ouvir. Então, eu creio que manter uma comunhão constante com Deus, buscando a Ele, aproveitar essa quarentena para estar entrando no quarto, mantendo, estar juntinho com Ele, orando, jejuando, buscando mais dele, é fundamental. Antigamente a gente falava, nossa, eu não tenho tempo, mas agora tem muita gente que está com tempo, e mesmo quando a gente não tiver com tempo, começar agora que você está com tempo e depois continuar também, porque eu creio que é questão de prioridade. Quando a gente prioriza algo, a gente sempre tem tempo para ela. E que Deus venha ser prioridade em nossas vidas, buscar Ele em primeiro lugar. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, um ponto que eu coloco é obedecer a Deus. E eu gosto de falar de obediência a Deus, compartilhando um testemunho bem simplesinho que já aconteceu na minha vida. Parece até um pouquinho bobinho, mas que foi o seguinte. Uma vez eu estava na rodoviária e eu estava assim meio distante, né? E eu vi uma criança e uma mãe. E naquele momento eles estavam numa lanchonete que era de pão de queijo. E o pai, o Espírito Santo, tinha tocado no meu coração e falou assim: olha, eu quero que você compre o pão de queijo para aquela criança. Só que eu fiquei olhando assim, sabe, gente? Eu fiquei olhando. Aí eu, nossa, mas a mãe tá abrindo a carteira para dar o pão de queijo para a criança, por que que eu tenho que comprar? E ao invés de obedecer a Deus, na hora que o pai falou comigo, eu fiquei perguntando, mas por que que eu tenho que comprar pão de queijo se a mãe tá ali abrindo a carteira para comprar o pão de queijo para a filha? E eu fui teimosa. Então, assim, a gente aprende com nossos erros. Eu fui teimosa. E eu fiquei lá parando, porque eu não estava acreditando que era para eu comprar pão de queijo para a criança. E eu fiquei olhando. E eu estava um pouco longe, só que dava para ver. Aí a mãe abriu a carteira e quando ela olhou para a carteira, ela estava sem dinheiro. E dava para ver que ela estava comunicando com a criança, falando que não tinha como comprar comida para a criança. E como era de pão de queijo, dava para saber que era pão de queijo. E naquele momento eu falei, eu precisei entender o que estava acontecendo para agir. Daí eles estavam meio longe, eles saíram, eu fui correndo e fui comprar pão de queijo. E quando eu cheguei para dar o pão de queijo para a criança estava chorando muito, porque ela estava com fome, estava querendo comer, e eu entreguei o pão de queijo para ela. Então, eu vejo sobre a importância da gente obedecer a Deus. Nesse dia, Jesus ministrou muito, o Espírito Santo ministrou muito no meu coração sobre a importância da gente estar obedecendo a Ele. Então, assim, nós não precisamos entender, nós precisamos somente obedecer. E Deus, Ele faz coisas tão incríveis, Ele nos livra de coisas que nós nem sequer imaginamos. Então, assim, quando Ele fala algo, nós não precisamos entender, nós precisamos só fazer. Então, esse é um ponto que eu coloco. E o outro ponto é um testemunho que eu gosto muito de compartilhar, que é sobre como eu passei em medicina, que é para a honra e para a glória de Deus, que é um assunto que eu gosto um pouco de falar também, que envolve Provérbios 1:8, que é: ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. E eu fiquei estudando durante 4 anos para medicina. Meus pais são médicos, então eu sempre estudei assim para passar em medicina. Mas quando eu conheci a Deus, através da vida de um missionário, eles falaram que Deus me falou que ia me usar na música e que eu ia alcançar mais vidas através da música do que da medicina. E quando eu senti isso, quando Deus usou a vida de um missionário para me falar isso, eu comecei eu não tinha certeza se Deus ia me usar mais que a música, eu pensei que eu ia ter que largar a medicina. Então eu falei, então eu vou começar a estudar música.
E eu fui falar isso com meus pais. Eu falei, nossa, eu tô pensando em dedicar sua música para com a medicina e tal. E meus pais não deixaram. Eles falaram que era para eu continuar fazendo medicina. Só que o que que acontece? Uhum. Eu continuei em oração, buscando a Deus, para Deus confirmar. E eu nunca senti de Deus falando assim, ah, não faça medicina. E aí o que que aconteceu? Deus definiu, depois de 4 anos, chegou um ano que eu senti no meu coração e Deus falou assim, esse ano você vai passar em medicina. Só que eu não podia largar de música, porque eu sabia que música ele tinha me confirmado que ia Uhum. usar mais que medicina. Então eu estava estudando os dois, para honra e para a glória de Deus. E Deus me confirmou: esse ano você vai passar em medicina. E ele me mostrou a cidade que ia passar, em Campinas. Aí Uhum. eu fui fazer a prova, foi mais ou menos em agosto, por aí. Fui fazer a prova para honra e para a glória de Deus. Fiz a prova e quando fiz a prova estava um caos, muito difícil, absurdamente difícil. E eu saí da prova e o pessoal perguntou para mim: e aí, como estava a prova? E eu lembro direitinho da minha resposta. Eu falei: estava muito difícil, mas eu passei na faculdade. As pessoas começaram, Uhum. as pessoas começaram a rir de mim, porque eles não acreditaram. Mas Deus tinha confirmado no meu coração que eu ia passar naquele ano e naquela faculdade. Daí, passou o tempo, meus pais, eu ficava falando o tempo todo para os meus pais que eu tinha passado em medicina naquela faculdade. Saiu o resultado e eu não passei. Eram 120 vagas e eu fiquei em 163, 64, por aí. Só que eu continuava Uhum. falando que eu passei em medicina. Aí meus pais não queriam me desmotivar e eles pediam para fazer prova em tantos outros lugares e eu ia fazer. Mas eu sempre falava, por que que eu preciso fazer se eu já passei naquela faculdade? E eles, mas filha, você não passou. Aí eu falei assim, não, eu passei sim. Aí eu fiz tantas outras provas. Se vocês, gente, se vocês estão nessa fase, se tem alguém assim que está passando por essa fase, tem um sonho, não desista, não importa a sua idade. Eu tenho 28 anos, gente. Aí eu continuei acreditando em Deus. Fiz milhares de provas e não passei em nenhuma. Quando chegou em janeiro, era a férias dos meus pais. E as aulas nessa faculdade que eu falava que eu tinha passado ia começar em fevereiro, se eu não me engano. No início de fevereiro ou no final de janeiro. E eu falei para os meus pais se eu podia fazer minha mudança, porque eu tinha passado na faculdade. Só que Uhum. eles falaram para mim, filha, você não passou na faculdade, o que você quer ir para lá? Só que Deus agiu de uma maneira tão tremenda que meus pais estavam de férias, eles falaram, tudo bem, a gente vai passar, a gente vai lá em Campinas, que tal o quê? E eu levei todas as minhas coisas, eu fiz minha mudança. E a gente foi lá para Campinas com todas as minhas mudanças, mas eu não tinha onde morar e a faculdade falou que eu não tinha passado, né? Mas aí Uhum. a gente chegou na secretária lá da faculdade, a gente foi até a faculdade. Aí meus pais falaram, tem como rodar a lista? Ela tá em 163, são 120 candidatos. É muito difícil alguém desistir. Aonde você fez? Unicamp? Não, foi na Leopoldo PUC? Candic. Ah, tá. Conhece? Aham. É Aí, aqui em Campinas, né? sim. Campinas. Aí, no caso, a gente foi lá na secretária e ela falou assim, é muito difícil rodar a lista porque tem muita gente que é difícil de alguém desistir de medicina, e que sabe o quê, é difícil Uhum. rodar a lista, a não ser se elas passam em outra faculdade. Aí tá, aí naquele dia a gente voltou a gente tava no hotel e meus pais falaram, ó, provavelmente você não vai passar, é difícil de chamar. Aí naquele dia eu fiquei meio triste, mas aí o Espírito Santo confirmou em meu coração que eu tinha passado. Aí eu saí, peguei um táxi, fui para um shopping, comprei uma Bíblia, fiquei lendo e eu voltei. Aí, domingo, por aí, sábado, ligaram pro Uhum. meu pai e falaram que eu tinha passado em medicina. Isso porque as aulas começavam segunda. E tipo assim, Deus agiu de uma forma tão tremenda que não tem explicação. É só ele. E ele fez, Uhum. ele fez a lista rodar e que eu passei, graças a Deus. Ele abre a porta que tiver que abrir na minha vida, na vida de vocês. Então continuem acreditando, mantendo o olhar em direção a ele. E eu passei para honra e para glória dele. Daí eu não tinha onde morar, eu não tenho nenhuma família em Campinas. Daí eu não tinha onde ficar e meus pais foram correr atrás de um apartamento, acharam apartamento e me deixaram lá. Uhum.
Aí, só que eu não podia desistir de música também, porque Deus tinha me falado que ia me usar mais em música do que através da Uhum. medicina. E nisso eu fiquei estudando, e pra glória de Deus, em 2017 eu passei em música também, pra glória dele, e eu fiz É. as duas faculdades ao mesmo tempo. E aos olhos humanos é impossível, Uhum. aos meus olhos é impossível, mas a cada dia Deus mostrava o cuidado dele de forma sobrenatural. Se eu tinha que Uhum. estudar para uma, ele fazia a outra cancelar, ele mudava as coisas de uma maneira que era tão nítido o cuidado dele, Que que legal. foi, gente, é sobrenatural. Quando Deus está agindo, ninguém pede, ninguém. E se a gente está Uhum. obedecendo a Ele é um Deus fiel. A vontade dele é boa, perfeita, agradável e Ele cumpre em nossas vidas. Então, assim, pode ter situações que a nossa olhar a gente fala, nossa, que difícil, eu não vou conseguir. Mas quando nós olhamos para Deus, nós verificamos que todas as coisas são possíveis, porque Deus é maior do que qualquer batalha que nós estamos passando, do que qualquer doença, do que qualquer luta. Nós temos um Deus poderoso, maior do que qualquer problema que estamos passando. Então, Ele é fiel, Ele Que cumpre, legal. e é para a glória de Deus. Amém. Que legal. Mas você tinha uma palavra e também se esforçou para isso, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas, Deus falou, e aí eu vou ficar em casa e vou deixando, né? Então a gente vê assim, você fazendo o natural, né? Deus fazendo o sobrenatural, mas você fazendo o natural para que isso acontecesse, né? E um esforço, né? Porque duas faculdades não é fácil, Campinas é uma cidade grande, sozinha, né? Mas que legal, Regina. É bom a gente vir. E é isso que eu quero passar para o pessoal, né? Para as pessoas que me acompanham, que estão aí, que curtem a live, que todas as pessoas elas trazem uma bagagem do que Deus fez e Deus vai usar, não é? E que legal, mas que bonito seu testemunho. A gente fica assim impactado e saber assim, a gente olhar para você e falar como Deus colocou talento, como Deus colocou todas essas coisas sobre você e essa perseverança, né? E Deus usar você agora, assim, e assim para os jovens também, né? A gente vê, eu falar para os mais velhos que os jovens estão aí fazendo e trabalhando, mas também para os jovens não desistirem, né? Que quando Deus libera uma palavra, vai fazer, né? A menos, mas o Senhor também não faz nada que a gente não queira, né? Como você disse, a obediência que você teve de andar, de fazer, mas que bacana. Fico feliz. E seus pais daí, como é que reagem a tudo isso? Essa modernidade toda? Nossa, tipo, Deus trabalhou de forma milagrosa na vida de toda a minha família, assim. Quando eu comecei com rock, né? E tinha muito preconceito, eles não queriam que eu fizesse coisas de rock, tanto com estilo e tudo mais. Quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica também, foi muito difícil. Eles não queriam que eu fosse para a igreja evangélica. Então, eram várias coisas que eles não aceitavam. Mas eu creio que através dos frutos as pessoas percebem se a árvore é boa ou não. E Deus, Ele é um Deus, nossa, muito incrível. Tipo assim, Ele fez milagres na minha vida, da minha família. E hoje, Uhum. graças a Deus, meus pais, eles ficam assim, eles nem acreditavam, assim, eles ficaram impressionados. Uhum. Deus é incrível. Agora amém. Eu vou fazer uma pergunta polêmica para você. Você, como uma roqueira, você tem tatuagem? Tenho. Oh, gente, ela tem tatuagem. Você fez depois ou fez já tinha? Não, eu fiz depois. Olha só. Não foi consumida pelo fogo do inferno. Que bom, né? Eu Aleluia, viu, gente? Na semana que vem eu quero trazer alguns temas polêmicos, como tatuagem, como coisa assim que também é um tabu, né? A gente acha que fazer a sobrancelha não é pecado, não é tatuagem, mas a gente fazer tatuagem no desenho aí é pecado. Então essas controvérsias que há no nosso meio, né? Que é muito, muito complexas. Eu não tenho opinião nenhuma nem outra. Para mim não me faz diferença. Mas eu fiz a pergunta porque é um preconceito estabelecido já, né? É é, um preconceito. Então, a gente, mesmo sendo médica, gente, ela tem tatuagem, mesmo sendo esse doce de menina, né? Que legal.
Mas é bom a gente conversar sobre isso também, né? E você acha que hoje, para você hoje, eu vi que você tem namorado, quais os seus planos agora, depois que a gente sobreviver a essa pandemia? Qual o seu plano para o ano que vem? Além de vir nos visitar aqui em Montemor, ó, eu vi a banda Atos 2 aí, também está aí nos ouvindo, está aí com a gente. Ó, queridos, vocês estão convidadíssimos também para vir para cá, viu? Se lá na igreja não quiserem, vocês podem tocar aqui em casa para mim, tá? Que eu tenho espaço, não tem problema não. Não tem problema. Tocar, a gente toca. Viu? Vocês são todos convidados para vir aqui também, viu? São muito, muito queridos, muita bênção mesmo, viu? Eu, assim, planos, tenho vários. Se Jesus não voltar agora ou daqui a pouco. Mas eu procuro viver um dia de cada dia, um dia de cada vez. Deus se colocou muitas coisas no meu coração para tocar para muitas pessoas. Estou me aperfeiçoando no violino, quero fazer mais videoclipes para honra e para a glória dele, quero continuar com os encontros, me aperfeiçoar na medicina para estar sendo usada nessa área também, que eu estudo muito, muito, porque são vidas, né? Mas, assim, pretendo casar ano que vem, se Deus não voltar, se Jesus não voltar, eu pretendo casar ano que vem também. São muitas coisas, mas aí eu tô vivendo um dia de cada vez. Aí, se Jesus voltar, aí tá, amém também. O importante é estar com ele. Eu vou estar feliz. Amém. Que delícia. Que delícia. Vai ser uma graça, querida. A gente continua aí conversando, mas eu quero agradecer, né, esse momento tão especial. Quero agradecer, né, que eu fiquei muito feliz de ter essas pessoas que me seguem, conhecer você, de ver esse talento, ver essa unção de Deus sobre a sua vida, ver que essa geração é uma geração que está fazendo também, da forma né, que vocês são usados, cada um do seu jeito, da sua maneira, né, quebrar esses preconceitos. E eu fico muito feliz mesmo dessa nova amizade que a gente tem tido, e realmente abrir as portas que no que a gente puder também estar juntos e convidando aí vocês também, as bandas. Eu tenho visto, conversado com algumas bandas preciosas, maravilhosas, que realmente aquelas coisas que foram estabelecidas no passado vão cair e que nós vamos viver momentos de glória mesmo, até Jesus voltar, não é verdade? E você vai ser uma noiva maravilhosa, com certeza. Vai ser linda e garanto que deve pensar em casar de tênis, né? Para fazer. Eu já imaginei você com vestido branco de tênis, mas tudo bem. Querida, muito, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, derramando graça sobre a tua vida em todo o tempo. Que os seus pais, eles possam saber que eles fizeram um bom trabalho com você, que todas as coisas que o Senhor vai fazer mais e mais, seu casamento e tudo mais, e continue te usando. E as suas fotos, elas falam para quem quer ouvir. As suas fotos, elas falam, viu? É algo impressionante o poder de Deus nessas fotos que você tem no seu Instagram, viu? Ai, amém. Eu tô muito feliz mesmo pela oportunidade de estar fazendo essa live com você. Eu agradeço muito a Deus. E assim, eu acompanhei essa live com a querida Dani, né? E os testemunhos que vocês compartilharam, a sua vida, uma profeta abençoada. Glorifico a Deus. É difícil achar pessoas assim nos dias atuais. E assim, você tem sido uma bênção na minha vida. E eu creio que tudo tem um propósito. Deus te colocou na minha vida de uma forma sobrenatural. O que o Espírito Santo falou através da sua vida, coisas verdadeiras. Então, assim, glória a Deus pela sua vida. Sou muito grata mesmo pela oportunidade de ter te conhecido. E assim, te conheci em meio à quarentena. A gente vê como em meio à luta, à guerra, em meio a esses momentos difíceis, como Deus tem feito coisas incríveis. E ter te conhecido foi algo incrível na minha vida, de verdade. Obrigada. De todo coração. Eu também. Eu agradeço ao Senhor, porque Ele me liberou uma palavra de que seria assim, um tempo de influência de uma geração, de realmente o que o Senhor colocou no meu coração, de que tem muitas pessoas que Deus tem usado, como você, como a Dani, como outras que a gente vai fazer live,
e que precisam de alguém que apresente, alguém que tome no, o gaúcho diz assim, que toma no osso do peito, né? Que vai, que faz. Porque eu creio que vocês são uma geração que vão fazer muita diferença. Eu quero fazer. A Dani está ouvindo a gente, quero fazer outra live com ela. Foi muito bom. Nossa, peguei um amor também com ela, assim, maravilhoso. Só que esse negócio de conversar não dá muito tempo. Às vezes eu gravo, largo lá, daqui 2 dias ela me responde, daqui 2 dias eu a respondo, e assim vai indo, né? Mas eu agradeço também, tem sido precioso, viu? E a gente continua, eu continuo orando por você, vou continuar ministrando também oração sobre a sua vida. E quando a gente pode conversar, a gente conversa, né? Como eu digo para todo mundo, não me ligue, mas grave que uma hora eu respondo, né? É bem assim, querida, Deus te abençoe, viu? E a minha casa está aberta, a cidade está aberta para você, quando quiser, viu? Você é preciosa, linda, maravilhosa. Eu acho que eu vou fazer uma foto sua, daquela da coruja, e vou colocar na minha casa, para ficar olhando meu escritório lá, viu? Porque aquela foto fala de Deus naquela foto, viu, querida? Pessoal, quem não conhece o Instagram dela, vai lá, Regina Ina, vai, olha as fotos dela, curte, segue essa guria que vale a pena, tá bom? Beijo, preciosa, Deus te abençoe, viu? Amém. Tchau!